Olá a todos, este é o canal Jason Rosa e vamos direto ao assunto. Eu não sei se vocês acompanharam e caso tenham acompanhado, não sei se lembram que recentemente o ex-presidente russo disse o seguinte: podem acreditar que os Cavaleiros do Apocalipse estão a caminho. Ele disse exatamente isto. Então parece que o tão aguardado inverno que os MGTOWs tanto falam está chegando, mas ele não está chegando como eles sonham só para as mulheres e sim para todos, inclusive os homens. Por quê? Porque se realmente a terceira G mundial estourar, o que vai acontecer é que uma G nuke forçará a Terra a uma pequena era do gelo, segundo o estudo. Mas o que aconteceria conosco? Nós não temos ideia exatamente do que aconteceria, mas nós podemos pegar alguns exemplos para mais ou menos imaginar o que se daria. Vamos pegar o exemplo da Alemanha, o que é bastante irônico, inclusive vocês vão ver por quê. Veja só, lá vocês sabem, está acontecendo falta de gás por conta dessa G entre a Rússia e a Ucrânia. Então, por conta de o presidente, o primeiro-ministro alemão, ter se posicionado a favor das sanções contra a Rússia, requeridas por Biden, o presidente russo simplesmente foi lá e fechou a torneira. Não tem mais gás na mesma quantidade indo para a Alemanha, por conta de uma posição que só prejudicou a Alemanha. E aí nós vemos então que, por falta de gás, os primeiros municípios estão montando salas de aquecimento. A maioria esmagadora de vocês sabe, provavelmente todos, que a Alemanha, quando chega no inverno, ela não tem a temperatura como no Brasil. Ela literalmente tem lugares em que a neve chega a metros de altura, e principalmente aí mais ao norte da Europa, os países da Áustria, Suécia, Finlândia, etc. Então, o frio lá já é uma constante, eles já são acostumados com isso. Mas mesmo assim, como diz a matéria aqui, no meio do verão, muitos prefeitos da Alemanha acabaram ficando com calafrios na espinha. Pela primeira vez desde a Segunda G Mundial, as cidades estão se preparando para fornecer quartos aquecidos, dessa vez não apenas para grupos individuais como os refugiados, mas para toda a população. Muitas cidades e municípios estão usando seus planos de emergência, que foram criados na onda de refugiados de 2015, como um plano para agora todos. Por quê? Veja como o mundo é hipócrita e irônico. Em 2015 houve uma onda muito grande de refugiados. Eles chegaram na Alemanha, eles não tinham casas para se refugiar do frio. Então as prefeituras criaram refúgios coletivos onde eles aqueciam todos ali dentro. Muito bem, agora, como está faltando gás, eles terão de fornecer essas casas de aquecimento coletivos para uma grande massa de população. E o que isso tem a ver com hipocrisia e ironia? O que tem a ver é que, até recentemente, as pessoas tinham de ficar isoladas, afastadas umas das outras por conta do flagelo. O flagelo supostamente não acabou e agora todos terão de ficar bem pertinhos dentro de uma sala coletiva de aquecimento para que não pereçam congelados. E uma coisa tem a ver com a outra, porque se não fossem os fechamentos e os isolamentos, nós não teríamos enfrentado a maior crise econômica que se abateu na história da humanidade desde o reinício da história. Isso não teria desencadeado a invasão da Rússia na Ucrânia e, portanto, não estaria faltando gás na Alemanha. Então, é um efeito bumerangue. Aqueles que se isolaram agora terão de se juntar bem pertinhos. Veja só, muitas cidades conhecem então as salas de aquecimento como um cenário desde o momento em que o número de refugiados atingiu o pico em 2015. As primeiras autarquias estão agora a reinstalar ou a preparar essas salas novamente. Um cenário que a Associação de Vilas e Municípios lhe recomendou explicitamente ao final de semana. Daí eles dizem, abre aspas, como ninguém pode dizer exatamente quão dramático será o desenvolvimento disso tudo, também deve ser considerada a criação de ilhas de calor ou salas quentes, onde os idosos, em particular, possam ficar mesmo em climas muito frios. Então, aqueles que mais se recomendou que se afastassem uns dos outros, os idosos acima de 60 anos, agora, ironicamente e hipocritamente, está se sugerindo que eles fiquem bem pertinhos em ilhas de calor, ou salas quentes, como eles estão chamando. Então isso aqui, pessoal, é só para vocês terem uma ideia.
A gente comentou a ironia dessas questões, mas é para vocês terem uma ideia de que ou eles fazem isso ou eles acabam congelando, né? E perecendo, realmente a pessoa não sobrevive. Veja que aqui no sul do Brasil, onde não é uma temperatura tão extremada como na Alemanha, como no norte da Europa, mesmo assim ainda acontece de algumas pessoas perecerem quando a temperatura chega a graus muito baixos. Tem vezes aqui que chega abaixo de zero, né? Embora não tanto quanto lá. Então não é uma brincadeira. Agora imagine se isso se espalhar pelo mundo. A Alemanha está mais preparada do que a gente. Nós temos aqui no sul o costume de, que é um costume que já foi abandonado na maioria das casas, de utilizar o fogão a lenha. A Alemanha também utilizou fogões a lenha por muito tempo, por séculos, né? Ou milênios. Só que com a modernidade eles passaram a utilizar o gás, né? Não existe mais lenha suficiente para todos também, evidentemente, né? Agora com o corte do gás eles estão tendo de improvisar. Mas e no Brasil? O Brasil então utiliza aquele fogão tradicional aqui no sul que demanda muita lenha. Só que na Alemanha, isso aqui inclusive é uma imagem enviada por um amigo, eles tinham inventado um aquecedor que não demanda tanta lenha, um aquecedor a lenha semelhante. Esse aqui vocês estão vendo aqui, que aqui é uma cestinha de lenha, com meia dúzia de paus de lenha, você consegue aquecer uma casa, ou pelo menos uma meia casa, por um período aí de metade de um dia. Então não demanda tanta combustão, né, dessa espécie. Inclusive aqui, quem quiser dar uma olhada, tirar o print, existe um modelo de como construir isso. É possível, né, que a pessoa pesquise em detalhes depois na internet. Mas no Brasil nós temos mais lenha, então não seria tanto o caso. Agora imagine isso se abatendo de repente. Nós não estamos brincando, né, pessoal? Nós estamos falando de algo que é bastante possível de acontecer, embora todos nós estejamos torcendo para que não aconteça. Não é um cenário descartado, é um cenário que muitos estão tratando a respeito. É exagerado, é um pessimismo, pode ser exagerado, pode ser pessimismo, só que é uma espécie de trabalho de atalaia, de alerta. Você tem que deixar as pessoas sempre pensando na possibilidade de uma defesa no caso de algo assim acontecer. Então, se o inverno chegar, e chegará para todos, caso aconteça nesses moldes aqui, a maioria das pessoas, infelizmente, não estará preparada para o impacto, né? Então, veja só, um novo estudo sobre o impacto global de uma GNUC concluiu que qualquer conflito mergulharia o mundo na escuridão e faria com que as temperaturas caíssem e acabaria com grande parte da vida marinha do mundo. Vamos pegar isso aqui, ó. Será que isso aqui realmente não vai acontecer, né? Uma GNUC mergulhando o mundo na escuridão? Não é exatamente isso que foi previsto, por exemplo, aqui, ó. Não, exatamente, desculpe, aqui, ó. Joel 2, 30, 31 diz: E mostrarei prodígios no céu e na terra, o vermelho derramado, e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em vermelho, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, essa previsão é inclusive profética, de que um dia o mundo seria mergulhado na escuridão. Com o quê? Com o sol se tornando em trevas. Então, não é algo assim que seria lá uma grande novidade. Nosso trabalho aqui é chamar a atenção para isso. E mais, isso faria com que, essa GNUC, né, faria com que as temperaturas caíssem e acabaria com grande parte da vida marinha no mundo. O que diz aqui, ó, no livro de Apocalipse 9:8? Eu vou deixar todos os links para vocês depois. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como uma grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em vermelho e a terça parte do mar. Essa palavra aqui é proscrita no YouTube, tá, pessoal? E pereceu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se também a terça parte das naus. Se houver aí uma mini era do gelo, evidentemente que a vida marinha vai se perder grandemente, e os navios também, né? Sejam submarinos, sejam aqueles que estão acima da água, né? Muitos podem sofrer o impacto disso. Então aqui é o que está dizendo, né?
aquilo que se disse há 2000 anos atrás está se repetindo agora nas notícias da imprensa, que isso pode mergulhar o mundo na escuridão e perder grande parte da vida marinha do mundo. Os pesquisadores da Louisiana State University executaram várias simulações de computador para avaliar o impacto dos conflitos globais e regionais nos oceanos do mundo. Eles descobriram que em todos os cenários as tempestades de fogo liberariam fuligem e fumaça na atmosfera superior, bloqueando o Sol e forçando as temperaturas a cair em média 13 graus Fahrenheit no primeiro mês. Isso, por sua vez, faria com que as temperaturas dos oceanos caíssem e o gelo do mar se expandisse em mais de 6 milhões de milhas quadradas, bloqueando os principais portos. Evidente que isso retorceria o mar, então os navios não ficariam bonitinhos ali congelados. Ela retorceria o mar e aí quando descongelasse o navio podia estar de ponta cabeça e afundaria, incluindo, e os portos seriam bloqueados, incluindo Taijin, Copenhague, São Petersburgo e na China. Os pesquisadores disseram que as mudanças no gelo marinho do Ártico provavelmente durariam milhares de anos, descrevendo o evento como uma pequena era do gelo. Imagine se milhares de anos é uma pequena era do gelo, imagine o que seria além disso. E como se não bastasse, nós estamos aí nesse período de fome. Como disse aqui a revista, iria a Rússia desencadear com essa G, a fome no mundo? Não foi a Rússia que desencadeou, embora isso aí esteja reforçando tudo, é uma segunda parte dessa agenda que começa lá em 2020, lá em março de 2020, e que provavelmente lá em 2023 vai desencadear aí numa coisa bem mais forte, bem mais impactante do que tudo isso que nós vimos até agora, que já está causando caos o suficiente. Vamos torcer para que tudo isso seja revertido e a gente possa futuramente trazer notícias não mais otimistas, porque a gente aqui não aborda as coisas nem com otimismo e nem com pessimismo, mas coisas realistas que sejam mais benéficas, mais de bom grado que a gente comente. Mas por enquanto nós somos obrigados a fazer esse alerta. E mais uma vez pegando no pé dos migtaus. Talvez o inverno chegue mesmo, como vocês sempre pediram, mas talvez chegue para todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.